Glória a Deus, Pai do Senhor, igreja. Amém. Quem vê pensa que a gente não se cumprimentou já, né? Você que pode abrir sua Bíblia, Oséias, capítulo 6, versículo 6. Oséias, capítulo 6, versículo 6. Hoje nós entramos nos profetas menores, tá? Estamos percorrendo o panorama bíblico. Estamos no Antigo Testamento, já vimos a lei, já vimos os livros históricos, já vimos os livros poéticos, já vimos os profetas maiores e agora estamos entrando nos profetas menores, tá? Oséias é o primeiro deles. E vai dizer assim, Oséias capítulo 6, versículo 6: Pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Amém? Essa é a aula 30, tá, irmãos, do panorama bíblico. E o nome do livro, Oséias, significa salvação, ou ele salva, tá? É Rocheia em hebraico, tá? Ou José em grego, tá bom? Uma curiosidade sobre o nome de Oséias é que ele é praticamente o mesmo nome que Josué, tá? Que Josué. Inclusive, Josué é filho de Num, que foi o discípulo de Moisés, que foi o sucessor de Moisés. O nome dele era Oséias. E aí Moisés, está lá em Números, se eu não me engano, capítulo 13, Moisés mudou o nome de Oséias para Josué, que aí o nome Oséias quer dizer salvação, ou ele salva, mas Josué significa salvação de Deus, ou seja, Oséias fala de salvação, Josué fala quem é que salva, salvação de Deus, amém? Mais uma curiosidade, vocês já viram isso na aula sobre o livro de Josué, mas o livro de Josué em hebraico, o nome Josué em hebraico é o mesmo que Jesus em grego, tá? É salvação de Deus, a mesma coisa. Jesus, que nós lemos em grego, Yeshua em hebraico é a mesma coisa que Josué, amém? O autor, o próprio profeta Oséias, filho de Beeri, tá? Tá lá a autoria dele, Oséias capítulo 1, versículo 1, e ele é um autor meio que misterioso, um profeta misterioso, porque não tem muita informação sobre ele, tá? Seu ministério foi marcado por uma experiência pessoal, dramática, né? O casamento dele, que Deus mandou que ele se casasse, e mandou que ele vivesse na pele, né, a palavra que ele pregava, amém? A data e o contexto foi aproximadamente entre 755 a.C. a 715, né? O período de ministério dele, de profecia dele, tá? Ele profetizou antes da queda do reino do norte, tá? Ele profetizou sobre o reino do norte, sobre o reino de Israel, não sobre o reino de Judá, tá? Quando a Síria destruiu Samaria, tá bom? Reis e profetas contemporâneos. Rei de Judá, que ele profetizou, Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, tá? Ele viveu na mesma época que esses reis. Reino do norte, Jeroboão, só que é o segundo Jeroboão, tá bom? Foi o último Jeroboão, tá bom? Foi o último rei forte, seguido por uma sucessão de reis instáveis até a queda, tá? Profetas contemporâneos, Amós, que também profetizou no reino do norte, mas também não tem tanta certeza se Amós profetizou naquela época, tá? Isaías e Miqueias, no reino do sul, tá bom? Contexto histórico e espiritual. O reino do norte, Israel, estava em prosperidade, tá? Externa durante o governo de Jeroboão II. Se eu não me engano, foi a maior conquista de terras que teve na época do reino do norte, do reino de Israel dividido, ou como muitos conhecem, a capital Samaria, foi o momento de mais prosperidade deles, tá? Foi o reinado de Jeroboão II, que era um rei muito ímpio, porém ele era um rei conquistador, conquistou muitas terras. Então, externamente, naturalmente,
o povo estava vivendo prosperidade naquele reino. O povo estava vivendo riqueza, o povo estava vivendo do bom e do melhor. Porém, a idolatria estava gigantesca, a prostituição estava gigantesca, amém? E especialmente a adoração a Baal. Havia corrupção, imoralidade e alianças políticas desastrosas, tá? Deus sempre falou, desde a época do Egito, quando Deus ia tirar o povo do Egito, Ele falou: quando vocês entrarem na terra, não façam aliança com os outros povos, não façam aliança com os outros povos que adoram outros deuses. Porém, eles fizeram alianças com a Síria, fizeram aliança com o Egito, tá? E Oséias é justamente isso, nesse contexto de prosperidade do povo, de prosperidade financeira, de prosperidade de conquista, mas imoralidade espiritual, aí que Deus levanta Oséias para profetizar, amém? E aí ele denuncia todas essas traições, todas essas imoralidades, e anuncia que o juízo viria sobre todo o reino de Israel, né? Principalmente sobre a capital, né, do reino do norte, que era Samaria, amém? Amém. Mensagem central, né, do livro. Depois vocês leem lá no estudo bíblico que eu vou mandar para vocês, amém? Vamos ao panorama, né? O livro de Oséias é uma das mensagens mais fortes e emocionantes do Antigo Testamento, porque nele vemos o coração de Deus exposto, tá? Como em poucos lugares da Bíblia. Diferente de outros profetas, Oséias não apenas pregou palavras duras de arrependimento, mas viveu na própria carne a dor da infidelidade. Casou-se com uma mulher que o traiu repetidas vezes, e Deus usou essa experiência como uma ilustração vivida do relacionamento entre ele e o seu povo, tá? Do capítulo 1 até o capítulo 3, a gente vai ver essa estrutura aí, esse chamado de Deus do profeta e o chamado de Deus específico que ele manda que ele se case, tá? Deus ordena a Oséias que se case com Gomer, tá? Uma mulher infiel, para simbolizar a relação de Israel com o Senhor, tá? Isso está tudo no capítulo 1. No capítulo 2 e capítulo 3 vai falar dos filhos deles, tá? 3 filhos recebem nomes proféticos: Jezreel, que quer dizer juízo, Lo-Ruamá, não compadecida, e Lo-Ami, não meu povo. Tudo isso, a vida dele, o casamento dele, que Deus fala: vai e busca uma mulher de prostituições, case-se com ela, e toda vez que ela te abandonar, toda vez que ela te trair, toda vez que ela te deixar, vai se reconcilie com ela. Isso era para apontar que o povo estava vivendo assim. O povo estava se prostituindo com outros deuses, com outras nações, estava fazendo tudo que achava bom aos seus olhos, estava abandonando a Deus, a lei de Deus, o coração de Deus, tudo para fazer o que eles achavam melhor, mais prazeroso para eles. Eles se achavam ainda felizes porque estavam prosperando, mas Deus estava chamando eles ao arrependimento. Deus estava chamando a eles de volta. Eis que eu estou esperando vocês, eis que eu quero que vocês voltem, arrependam-se, abandonem os outros deuses, abandonem as alianças com as outras nações. E ali, quando o povo não ouve a palavra, as profecias, então ele manda que o profeta se levante e anuncie a palavra de Deus com a vida dele. Então ele manda que o profeta se case com uma prostituta para mostrar que o povo estava se prostituindo com outros deuses. Amém? Os profetas de hoje em dia não fazem isso, né? Misericórdia. E os filhos também para simbolizar que Deus iria levantar o juízo, né? Jezreel, o juízo. Deus estaria colocando o povo numa situação em que ele não iria mais se compadecer do povo. A medida de iniquidade do povo estava se enchendo a partir do momento em que Deus estava se compadecendo, mas ele estava anunciando: vai chegar um momento em que não vou mais me compadecer de vocês. Então o profeta ele tem mais um filho que se chama Lo-Ruamá, que significa não compadecida. E também a partir do momento que Deus iria dizer para eles: vocês não são mais o meu povo. Então o profeta tem mais um filho que se chama Lo-Ami, que significa não meu povo. Amém?
Apesar da infidelidade, Deus promete restaurar e renovar a aliança, mostrando seu amor que resgata. Amém? Capítulo 4, a gente vê a infidelidade de Israel mais uma vez, né? O Senhor acusa Israel de não ter conhecimento de Deus, está lá, capítulo 4, versículo 6, que diz, né? Meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Amém? Esse versículo é bem citado, é bem conhecido, né? E ele também cita a idolatria e corrupção que dominam, né? Inclusive entre os sacerdotes, tá? Aqueles que eram para estar fazendo a expiação do povo, aqueles que eram para estar dando o exemplo, eles eram uns dos mais corruptos. Capítulo 5, juízo sobre Israel e Judá. É praticamente a continuação do capítulo 4, tá? Ele continua denunciando os líderes, os sacerdotes, mas também os príncipes, né, daquela época, né, e o povo. Deus anuncia disciplina sobre Israel, sobre Judá e por sua infidelidade. Israel busca ajuda nas alianças políticas, mas não volta ao Senhor. Interessante, né? Deus está mandando juízo, está anunciando: voltem-se para mim, para que o juízo não venha sobre vocês, parem de se prostituir. Mas o que eles fazem? Ao invés de eles buscarem a Deus, eles buscam alianças políticas, eles buscam a mão de outros homens. Capítulo 6 fala sobre arrependimento superficial. O povo faz uma declaração de retorno a Deus, mas sem sinceridade. Deus rejeita sacrifícios vazios e declara que deseja misericórdia e conhecimento em lugar de rituais. Tinha muito isso na aliança mosaica, tá? A pessoa pecava, e ao invés de se arrepender, ela tendo posses de animais, ela fazia sacrifício. Ela, ao invés de se arrepender, de se voltar a Deus, de voltar o seu coração para Deus, ela matava um animal. Ela apresentava as ofertas, entregava ouro, entregava prata no altar de Deus e achava que estava tudo certo. Era isso. Então Deus, ele vai lá e fala, né? Foi o texto que nós lemos, Oséias 6,6: pois misericórdia quero, não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Amém? Mais do que o holocausto, mais do que sacrifício, Deus quer que a gente conheça o coração dele. Deus quer que a gente se arrependa diante dele. Amém? Capítulo 7, o profeta ele vai anunciar mais pecados do povo, né? O Senhor revela que a maldade do povo é constante. Israel é comparado a um forno aceso, cheio de luxúria e de violência. Por que um forno aceso? Porque consome tudo. Procuram a ajuda das nações, mas ignoram a Deus. Mais uma vez continuam procurando as alianças políticas, ao invés de buscarem o Deus deles. Capítulo 8, né? É o famoso versículo que diz, né? Vocês estão semeando o vento e vão colher tempestade. Vocês estão semeando em vão. Estão semeando vento, estão semeando em vão. Vocês estão semeando em terra infértil, estão semeando para outros deuses. Porém, vocês irão colher condenação para vocês, né? Capítulo 9 vai falar do castigo e exílio, né? Aqui Deus já está anunciando: vocês irão ser tomados por outros reinos, vocês serão exilados. Deus anuncia que Israel será exilado para o Egito e para a Síria, e a idolatria em Baal Peor e a corrupção profana afastam o povo de Deus. Interessante que Deus anuncia que eles vão ser cativos pelos próprios povos que eles estavam tentando fazer aliança. A Síria e o Egito, tá? Os próprios povos que eles estavam se prostituindo, que eles estavam traindo Deus, eram os povos que iriam dominar sobre eles. Capítulo 10, pecado de um povo próspero, né? Israel é como uma videira frutífera que usou a prosperidade para o pecado. Deus chama a semeadora de justiça: semeai para vós em justiça. Versículo 12, colhei segundo a misericórdia. Capítulo 11, né? Aí Deus vai retornar ao amor dele. Deus se lembra como amou e cuidou de Israel desde o Egito, né? Apesar da sua infidelidade, apesar da infidelidade do povo, seu amor persiste, né? Tem um versículo que diz, né? Se vocês mostrarem irrepreensíveis com Deus, Deus será irredutível. Se vocês se mostrarem infiéis, ele continua sendo fiel, porque ele não pode negar a própria natureza. Deus não deixa de ser fiel pela nossa infidelidade.
porém ele é justo, tá? Versículo 4 do capítulo 11 é um dos versículos mais lindos da Bíblia, que diz: com cordas humanas os atraí com laços de amor. Amém? Capítulo 12, acusações contra Israel e Judá. Israel é comparado a Jacó, lembrando sua luta e engano, e o povo segue falsidade e alianças políticas, esquecendo-se do Senhor. Capítulo 13, a ira e o juízo de Deus. Israel se destruiu com a idolatria, Deus anuncia o juízo que virá, mas também declara que Ele é o único Salvador. Capítulo 14, o chamado final ao arrependimento e a restauração, né? O último apelo de Deus: voltai, ó Israel, ao Senhor teu Deus. Promessa de cura para a infidelidade e de amor abundante. Israel será restaurado e florescerá como um lírio. Amém? Esse é o panorama dos 14 capítulos do livro de Oséias, tá? A gente vê que ele é bem cíclico. Deus anuncia, né? Voltem para mim, voltem para mim, voltem para mim. Assim como ele fez que o profeta vivesse na vida dele, não deixando de expor que o povo estava em pecado, assim a esposa de Oséias estava em pecado e todo mundo sabia. A imoralidade de Israel estava exposta, todos os povos estavam vendo, mas mesmo assim Deus o chama de volta, porém quando o povo ele está com o coração endurecido, vem um juízo sobre o povo, mas mesmo assim Deus ele deixa promessas de restauração, tá? Principais passagens do livro, tá? Tem o casamento de Oséias capítulo 1, versículo 2, Deus diz: vai, toma uma mulher de prostituições, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Oséias capítulo 2, versículo 19 e 20, diz: desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça, em juízo, em benignidade e em misericórdia. Mesmo o povo estando em prostituição, Deus fala: eu vou te restaurar, eu vou te desposar comigo para sempre. Oséias capítulo 3, versículo 1 diz assim: vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel. Capítulo 4, versículo 6: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Capítulo 6, versículo 6: pois misericórdia quero, não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Oséias capítulo 8, versículo 7: porque semearam ventos e colherão tormentas. Oséias capítulo 10, versículo 12: semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia, lavrai o campo de pousio. Amém? Oséias capítulo 11, versículo 1: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Oséias capítulo 11, versículo 4: com cordas humanas eu os atraí, com laço de amor eu os resgatei. Oséias capítulo 14, versículo 4: eu sararei a sua infidelidade, eu voluntariamente os amarei. Amém? É a promessa de restauração deles. O que a gente vê de referência cruzada com o Novo Testamento, tá? Oséias capítulo 6, versículo 6 é citado em Mateus capítulo 9, versículo 13, e em Mateus capítulo 12, versículo 7, tá? O próprio Jesus ele estava falando, né? Pois nosso Deus ele prefere misericórdia, ele prefere a piedade do que sacrifícios. Por isso ele repreende os fariseus daquela época, né? Vocês dão o dízimo da endro, do cominho, mas vocês negam os princípios de piedade para com o povo. Vocês ensinam princípios que são pesados para o povo. Vocês colocam fardos gigantescos nas costas do povo, mas vocês nem com um dedo mindinho vocês os ajudam a carregar. Aí ele diz: por isso eu digo, misericórdia quero e não sacrifício, tá? Lembra bastante também a repreensão de Deus, né, de Samuel para Saul, né? Pois é melhor obedecer do que sacrificar. Mas ainda que é um ponto mais a fundo ainda, misericórdia, mais do que obedecer, é ter misericórdia do que os sacrifícios. Então o nosso próprio Cristo ele cita, né, Oséias várias vezes, em Mateus, em Marcos, Lucas, ele vai citando.
Oséias capítulo 11, versículo 1 é citado em Mateus capítulo 2, versículo 15, que diz assim: do Egito chamei a meu filho, que é aplicado uma profecia a Jesus. Quem não se lembra que Jesus, quando Herodes deu o decreto de que todas as crianças deveriam ser mortas, José, pai de Jesus, tem um sonho, e aí ele foge com sua família para o Egito. Aí isso se cumpre em Jesus, né? Do Egito eu chamei o meu filho. Amém? Capítulo 11, versículo 1 está citado em Mateus capítulo 2, versículo 15. Oséias capítulo 13, versículo 14, é um dos versículos mais lindos da Bíblia, um dos meus preferidos, e eu nem sabia que estava em Oséias. Eu sei que ele está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55, que diz assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Amém? Capítulo 13, versículo 14 de Oséias e capítulo 15, versículo 55 de 1 Coríntios. Amém? Isso fala muito da ressurreição, tá? Oséias capítulo 1, versículo 10 e 2, 23, citados em Romanos 9, 25 e 26, e 1 Pedro capítulo 2, versículo 10, tá? Fala sobre os gentios incluídos como povo de Deus, tá? Isso daí reflete a promessa que Deus fez a Abraão lá em Gênesis capítulo 12: através de ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Amém? Assim, Oséias é um livro profundamente conectado ao Novo Testamento, revelando como o amor de Deus em meio ao juízo apontava para a obra de Cristo, tá? Tem os pontos principais, tá? Depois vocês leem lá no PDF que eu vou enviar para vocês. Tem algumas partes que apontam para Cristo, né? O amor fiel, né, do marido, assim como Deus fez que Oséias ele ficasse resgatando, aceitasse de volta, perdoasse, trouxesse de volta para a casa dele a mulher que o traía. Assim é Cristo conosco também. Assim foi Deus com Israel e assim é Cristo conosco. Nós, os nossos pecados, quantas vezes nós vimos na própria Escritura Deus dizendo: arrependa-se, vai, não peques mais, mas porém ele sempre restaurava. Quando o povo dizia: apedreje essa mulher, essa pessoa deveria estar condenada, Jesus ele sempre perdoava e trazia de volta, tá? É assim conosco, não importa o nosso pecado, não importa de onde nós saímos, o quanto nós estávamos afundados no pecado, todos nós sabemos disso, de onde Deus nos tirou. Ele é fiel, Ele é compassivo, Ele é misericordioso para nos receber de volta. Amém? Como já foi citado, Oséias capítulo 11, versículo 1, se aplica a Jesus, né? Do Egito chamei meu filho. E o perdão e a restauração, né? Deus promete, né, que iria restaurar o povo. Isso se cumpre em Cristo. E no capítulo 13, versículo 14, que é sobre ressurreição: onde está a morte, a tua vitória, tá? Promessas cumpridas. Teve o juízo sobre Israel, né? A queda de Samaria em 722 a.C. confirmou a palavra de Oséias. Ele vinha anunciando o tempo todo que o povo iria ser cativo se não se arrependesse, e de fato o povo não se arrependeu e a Assíria tomou Samaria. Amém? Só para finalizar aqui então, irmãos, o livro de Oséias é uma janela para o coração de Deus. Nele vemos um amor que sofre, mas que não desiste. Um amor que disciplina, mas que sempre busca restaurar. Assim como Gomer abandonou Oséias, Israel abandonou o Senhor, e assim como Oséias foi chamado a amar de novo a esposa infiel, Deus continua a amar seu povo mesmo quando este se afasta dele. Em cada ciclo de amor, traição e reconciliação, percebemos que a nossa própria história se reflete ali. Quantas vezes não falhamos, nos afastamos e buscamos outros ídolos, né? Mas também quantas vezes o Senhor, com cordas de amor, nos atraiu de volta para si. A mensagem de Oséias aponta diretamente para Cristo. Ele é o esposo fiel, Ele é o noivo fiel que nos resgatou, não com prata ou ouro, mas com seu sangue precioso. Ele é o Filho chamado do Egito, o Salvador que venceu a morte e nos deu vida eterna. Nele, até os que não eram povo se tornaram povo de Deus, os gentios.
Assim, ao fechar o livro de Oséias, não vemos apenas juízo e dor, mas um convite vivo: voltai, ó Israel, ao Senhor teu Deus. Oséias 14:1. Esse chamado continua ecoando hoje. Deus não quer apenas sacrifícios ou rituais, mas um coração que o conheça e o ame de verdade. Oséias capítulo 6, versículo 6. E que ao lermos Oséias possamos responder a esse chamado com humildade, arrependimento e gratidão, lembrando que acima de tudo temos um Deus que ama com amor eterno e sempre está disposto a nos receber de volta. Amém? Glória a Deus, irmãos. Por enquanto, esse é o livro de Oséias. Essa foi a aula de hoje. Deus abençoe a todos e até a próxima aula. Glória a Deus.